Olá, turma, tudo bem? Bom dia, né? Boa tarde, boa noite. Meu nome é professor Edmar, cursinho 20 de novembro, língua portuguesa, né? Espero que todos estejam bem, estejam em casa, ok? Vamos agora à nossa videoaula 2. Nessa videoaula 2, nós iremos falar de função e figuras de linguagem. Função da linguagem e figuras da linguagem, ok? Função de linguagem. O que é uma função de linguagem? É a comunicação e seus elementos. O homem é um ser social. Daí a sua necessidade de comunicação como emissor ou como receptor de uma mensagem. Para que haja comunicação, é necessário que ele utilize um sistema qualquer de sinais, os signos, devidamente organizados, nos vários exemplos de atos de comunicação, desde o bom dia até o boa noite. O homem comum emite e recebe uma série de mensagens, ora gestuais, ora sonoras, ou escrita, ou até mesmo visuais. Isso nos permite concluir que nós utilizamos de diversos códigos de comunicação, sendo a língua o mais importante deles. Toda a mensagem se refere a um contexto, a uma situação. E para ser transmitida é necessário que haja um meio físico, concreto. Esse meio é chamado de canal de comunicação. Elementos da comunicação. Quais são os elementos da comunicação? O emissor, o receptor, a mensagem, o código. Estes elementos são importantes, tá? São os elementos mais importantes para que possamos estabelecer uma comunicação. Comunicar é transmitir mensagem a outra pessoa de modo que ela possa compreendê-las. Vamos ver o emissor. Quem é o emissor? O emissor é aquele que transmite a mensagem, tá? Ele vai enviar a mensagem. Já o receptor, quem é o receptor? O receptor é aquele que recebe a mensagem. E o que é a mensagem? A mensagem é o conteúdo transmitido pelo emissor. Neste momento eu estou transmitindo uma mensagem. Qual é a mensagem que eu estou transmitindo? A língua portuguesa, né? E qual é o canal? Canal é a forma utilizada para enviar a mensagem. Exemplo, bilhete, carta. Qual é o canal nesse momento que eu estou usando para enviar a mensagem? Eu estou usando a voz, a fala, a comunicação, uma linguagem verbal. E o que seria um código? Código é o conjunto de sinais utilizado para transmitir a mensagem. Há vários tipos de código, tá? Língua portuguesa, língua inglesa, gesto, desenho, ruídos, cores, sinais e etc. Então, existem vários tipos de código que nós possamos transmiti-los. Olha aqui tem um gráfico, um desenho para vocês entenderem bem. Tem um emissor, tem um receptor. O emissor numa ponta e o receptor na outra. E entre o emissor e o receptor tem um canal para onde vai ser transmitido a mensagem. Aqui é só para vocês terem uma base, uma ideia mais ou menos de como funciona a estrutura, tá ok? A linguagem também possui suas funções. Segundo o linguista Roma Jacobson, são estas as funções da linguagem. Função referencial. A função referencial ela é trazer a informação de modo objetivo e direto. Tá? Ela vai trazer a informação de modo direto e objetivo. Essa função ela predomina nos textos de caráter científico e é muito, mas muito privilegiada no texto jornalístico. Ela é objetividade, é objetiva. Ela tem uma linguagem denotativa, linguagem de dicionário, linguagem real. Ela é uma função na ênfase, ela vai ter a função sempre na informação, preferência pela terceira pessoa e conhecimento e esclarecimento. Tá? E texto jornalístico, tese científica. E a função emotiva? A função emotiva ou expressiva, ela vai trazer informação com ênfase no emissor. É uma visão intimista, ok? Ela tem uma unilateralidade, preocupação com o eu. Na referencial, o foco vai ser a informação, tá? Presta atenção. Referencial, o foco é a informação, o objetivo é direta. Ela não deixa margem para dúvida nem para comentários. Já na emotiva ou expressiva, sempre a preocupação é com o eu, sempre é voltada para o eu. O eu vai estar em evidência, a primeira pessoa. Opiniões, relatos pessoais.
Olha aqui um exemplo. Porém, meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa. Tem poucos raros amigos. O homem atrás do óculos do bigode. Poema de Sete Faces, Carlos Drummond de Andrade. Ó, porém, meus olhos de quem? Meu. O homem atrás do bigode é sério. Quem é um homem? Eu. Quase não conversa. Quem quase não conversa? Eu, o homem, ok? Então sempre vai estar o eu. A função conativa apelativa, nas mensagens que predominam essa função, busca se envolver o leitor a adotar este ou aquele comportamento. E o verbo sempre vai estar no imperativo, tá? Verbos sempre no imperativo. Orações apelativas, que vai expressar uma expressão de desejo ou ordem. Referência direta ao receptor. Na função apelativa, essa função é muito usada em comerciais, propaganda, marketing, muito usada, porque ela vai induzir o leitor a comprar alguma coisa, ok? Há um exemplo: beba Dolly, compre Dolly, Dolly. Esse é um dos comerciais que eu costumo dizer que é um dos comerciais mais apelativos na nossa televisão brasileira. E a função metalinguística? O que é uma metalinguística? Essa função refere-se à linguagem que é quando o emissor explica um código usando o próprio código. Eu costumo dizer, o que é a metalinguística? É o código explicando o próprio código. No caso, eu dou aula de língua portuguesa. Eu, Edmar, eu uso a própria língua portuguesa para explicar a língua portuguesa, ok? Quando eu faço uma selfie, um retrato de mim mesmo, aquela selfie está voltada para mim. Então, é o eu explicando o eu. Então, olha aqui um exemplo. Quando o poema fala da sua própria ação de fazer um poema, por exemplo, veja um exemplo. O que é o amor? É um sino sem badalo. O que é o casamento? É o túmulo do amor. Ou seja, aqui ela está explicando a função, como fez o poema, como o poema é feito, explicando o próprio poema através do poema. Então, metalinguística é quando o código explica o próprio código. E a função fática? A função fática, o objetivo dessa função é estabelecer uma relação com o emissor, um contato para verificar se a mensagem está sendo transmitida ou para deletar a conversa, né? Dilatar a conversa, ênfase no canal. Por exemplo, a função fática ela está ligada a ruídos, a sons. No momento que você pega o telefone e fala alô, você está sendo fático. Ou uma pessoa escreve um texto lindo te pedindo desculpa porque fez aquilo, seu namorado escreveu um texto e você só coloca assim, beleza. Essa é a função fática, tá bom? Quando nós estamos em um diálogo, por exemplo, e dizemos ao nosso receptor, está entendendo? Está utilizando este tipo de função, ou quando atendemos o celular dizemos, oi, alô. Então a função fática ela vai estar ligada assim, a ruído, ação, alô, oi, tá, ok? Por isso que ela é fática. E a função poética? O objetivo do emissor é expressar seu sentimento através de texto que pode ser enfatizado por meio das formas, das palavras, da sonoridade, do ritmo, além de elaborar novas possibilidades de combinações do signo linguístico. É presente em textos literários, publicitários, letra de música. Exemplo, o amor é fogo que arde sem se ver. Por que letra de música? Porque tem rima. A partir do momento que tem rima, eu estou na função poética, ok? Figura de linguagem. A primeira figura de linguagem que nós vamos falar é comparação. Antes de nós entrarmos um pouquinho de figura de linguagem, vamos falar um pouquinho de denotação e conotação, tá ok? O que é uma denotação? Denotação é uma linguagem real, linguagem de dicionário, uma linguagem real. E a conotação é uma linguagem em sentido figurado, é uma linguagem não real, dizemos assim, em sentido figurado, é algo que não é real, uma linguagem figurada. Por que isso? Para vocês entenderem um pouco de figura de linguagem. Porque figura de linguagem ela usa muito a linguagem conotativa, ok? Então vamos à primeira figura de linguagem aqui, comparação. A comparação ela consiste em aproximar dois seres em razão de alguma semelhança existente por meio de um elemento comparativo expresso, tá? O como, tal, qual, igual e etc. A figura comparação ela sempre vai ter um elemento comparativo, comparando algo com outra coisa, tá? Olha aí, ó. Um exemplo, você é como a rosa do jardim. Note que ele está comparando você com a rosa do jardim. Esse como é um elemento comparativo, ok? Metáfora. Diferente de comparação, a metáfora é uma figura de linguagem que consiste no emprego de uma palavra com sentido que não lhe é comum, ou seja, é uma afirmação psicológica. Eu costumo falar que a metáfora é uma afirmação falsa, porque é algo que você fala que não é.
Por exemplo, olha aqui um exemplo que eu coloquei. Você é uma rosa. Note que na comparação, você é como. Né? Ele está comparando. Aqui ele está afirmando, você é uma rosa. Você é uma rosa? Não. É uma afirmação psicológica, uma afirmação falsa. Porque você não é uma rosa. Em cima você é como. Comparação. E embaixo é uma metáfora. Você é. Ele está afirmando que você é. Mas só que você não é. Ok? Isso é uma metáfora. Metonímia acontece quando há substituição lógica de uma palavra para outra semelhante, mantendo relação de proximidade entre o sentido de um termo com que se substitui o autor pela obra. O que é uma metonímia? É quando eu substituo o autor pela obra, a marca pelo produto ou uma parte pelo todo. Olha aí, lemos Machado de Assis, certo? Eu não li Machado de Assis, até porque Machado de Assis está morto, enterrado. O que eu fiz? Eu li o quê? A obra de Machado de Assis. Eu li uma obra, então troquei o autor pela obra, metonímia. Ou quando, por exemplo, comprei Bombril. Eu não comprei Bombril, o que eu comprei? Eu comprei uma palha de aço. Bombril é a marca, então o que eu fiz? Eu troquei o produto pela marca, metonímia. Outro exemplo, vou fazer um churrasco, R$10 por cabeça. Eu fiz uma troca, não é R$10 por cabeça, é R$10 por pessoa. Então o que eu fiz? Eu troquei uma parte pelo todo. Metonímia é isso. É quando há uma substituição da marca pelo produto, autor pela obra, uma parte pelo todo, ok? Antítese. O que é uma antítese? Antítese são palavras contrárias, palavras que se opõem. Olha um exemplo aqui, alto, baixo. Aí eu coloquei aqui um exemplo, que é um trecho de uma música. Uma noite longa para uma vida curta. Note que longa, tá? Ela se opõe a curta, longa e curta. Antítese, palavras que se opõem, palavras contrárias. Paradoxo. O que é um paradoxo? Muito cuidado com paradoxo para não confundir com antítese, tá? Antítese são palavras contrárias. Já o paradoxo são palavras sem sentido, sem lógica alguma, ideias que se excluem, tá? O paradoxo é uma coisa completamente sem sentido, sem noção. Aí eu coloquei, olha aqui, o para sempre sempre acaba. Como assim um para sempre, sempre? Se é para sempre, como acaba? É a mesma coisa eu chegar e falar assim, que seja eterno enquanto dura esse amor, o infinito tem fim. Isso é um paradoxo, é uma coisa sem sentido algum. Personificação prosopopeia. Quando nós atribuímos características humanas a seres irracionais ou inanimados. A partir do momento que eu atribuo uma característica humana, tá, a um ser irracional ou inanimado, eu estou usando a personificação prosopopeia. O sol está sorrindo para nós. Note, sorrindo é uma característica humana. Estou atribuindo ao sol, que é um ser inanimado. Personificação prosopopeia. O vento lambe meus cabelos. O vento lambe? Não, é uma atribuição que humana a um ser inanimado. Ok? Hipérbole. Hipérbole pode dizer que é exagero. É quando exageramos em uma expressão, uma situação. Trago 1000 rosas roubadas. É um trecho de uma música. Nossa, se o rapaz hoje te der uma rosa, já dê por satisfeito. Imagine 1000 rosas roubadas. É a mesma coisa falar, estou morrendo de fome. Não estou morrendo de fome, eu estou com muita fome. Então, exagero, tudo que é exagero é hipérbole. O que é um eufemismo? Eufemismo é quando nós queremos suavizar ou brandar uma situação. Quando algo já está pesado, tenso, você quer dar uma suavizada. Aqui, ó, Johnny é desprovido de inteligência. Olha, note que desprovido, aí eu estou dando uma amenizada. Se eu falasse, Johnny é burro, né? Ou a mesma coisa falar, fulano enriqueceu ilicitamente. Nossa, fulano enriqueceu como? Roubando. Então deu uma amenizada. Eufemismo é quando você quer amenizar algo que já está. Por exemplo, fulano morreu. Aí tu chega pro filho, nossa, a vovó virou estrelinha, a vovó foi encontrar com São Pedro, o gato subiu pro telhado. Tudo isso é eufemismo, é quando a gente quer suavizar uma situação. Ironia. Essa é muito fácil, né? É quando dizemos uma coisa querendo dizer outra. Olha um exemplo de ironia. Não existe roubo na política. Precisa ser mais irônico? Não, né? Ironia é isso, ok? Anáfora. É repetição da mesma palavra ou construção no início de várias orações, períodos ou verbos, tá? Anáfora, repetição de palavras, tá? Olha aí, quando eu não tinha nada, eu quis. Quando tudo era ausência, esperei. Quando tive frio, tremei. Quando tive coragem, liguei. Note que eu estou repetindo quando. Então aqui eu tenho uma anáfora, repetição de palavras, ok? Paralelismo, diferente de anáfora, o paralelismo é uma repetição de palavra ou estrutura sintática que se corresponde quanto ao sentido. A anáfora vai repetir palavras, o paralelismo ele vai repetir toda a estrutura sintática.
Dá uma olhada nisso. A voz de alguém nessa imensidão, a voz de alguém que canta. A voz de um certo alguém que canta como para ninguém. Note que eu estou repetindo a voz de alguém, a voz de alguém, a voz de alguém. Eu não estou repetindo só uma palavra, eu estou repetindo toda uma estrutura sintática. Por isso que é um paralelismo, diferente de anáfora, que só repete uma palavra. Ok? Essa aí foi quem escreveu, foi Caetano Veloso. Aí vamos agora para a literação. O que é uma literação? A literação é a repetição de fonemas consonantais. É quando a gente repete fonemas. Repetiu o fonema. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Eu estou repetindo R, R, R. A literação. Se a literação é repetição de fonemas, a assonância é a repetição de vogais. É repetição de vogais, assonância. A minha alma está armada e apontada para a cara do... Olha aí, o A repetindo aí, ó. A. Assonância. Assonância é repetição de vogais. Pleonasmo é expressões redundantes com afinidade de reforçar uma ideia. O pleonasmo é algo que eu já disse, eu quero reforçar o que eu já disse anteriormente. Tá? Existem dois tipos de pleonasmo, o redundante e o vicioso. O redundante é aquele que você vai reforçar a ideia. Por exemplo, eu nasci há 10 mil anos atrás. Note que esse A craseado, ele já me remete ao passado. Então, eu não preciso falar atrás, mas ele é aceito dentro da língua portuguesa. Eu nasci há 10 mil anos atrás, porque eu estou dando um reforço, uma redundância. Eu poderia só falar, nasci 10 mil anos atrás, ou nasci há 10 mil anos, ok? E tem um vicioso, que é esse aqui, ó. Subi para cima, saí para fora, entrei para dentro, ok? O vicioso é esse. Esse a gente tem que banir da nossa língua portuguesa. O que é uma onomatopeia? Onomatopeia é um conjunto de palavras que representam o ruído ou um som. Tudo aquilo que representa o ruído, um som, por exemplo, aqui, ó, o reco-reco, buzina, pandeiro, isso é uma onomatopeia. Uma onomatopeia está ligada ao som, ruído, aquilo que você consegue identificar só pelo som. Onomatopeia. Neologismo. O que é um neologismo? Esse é fácil, é a criação de novas palavras. São palavras que não existem na língua portuguesa. Então, quando você cria um neologismo, cria novas palavras, você cria um neologismo. Olha aqui, o cantor ele criou assim, ó, te carinhar, minha linda sereia. Note que esse te carinhar não existe na língua portuguesa, é te acariciar. Mas, para dar ritmo à música, ele colocou te acariar. Neologismo, criação de novas palavras. O que é o hipérbato? É uma inversão sintática, ok? Qual é a inversão sintática? Qual é a ordem direta? Sujeito, verbo, complemento. A ordem canônica é sujeito, verbo e complemento. A partir do momento que eu faço uma inversão sintática, eu crio o hipérbato. O hipérbato mais famoso que nós temos é o hino nacional brasileiro. Note aí, ó. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, de um povo heróico brado retumbante. Note que eu estou começando com verbo, ouviram. Então, o que acontece? Aqui está uma inversão sintática e o verbo está no plural. E o que mais está no plural? Vamos ver como que é ele na ordem direta? Na ordem direta fica assim, ó. As margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Só se eu colocar assim, esse hino não vai ficar bonito, não vai ter uma musicalidade. Então, o que o autor fez? Ele fez um hipérbato, uma criação, uma inversão sintática para que o hino fosse essa coisa maravilhosa que é o nosso hino brasileiro, ok? Hipérbato, inversão sintática. Vamos falar de paranomásia ou paranomasia. São palavras parecidas, tá, gente? Paranomásia, paranomosia, palavras parecidas, só isso. Ó, conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. Note que manhas e manhãs são parecidas, massas e maçãs parecidas. Paranomásia. Elipse. Elipse é omissão, é quando eu escondo algo dentro da minha oração, oculto algo dentro da oração, ok? Por exemplo, se não eu, quem vai fazer você feliz? Note que aqui ele criou uma elipse, uma omissão, para que a música ela tenha ritmo. Porque está faltando aqui algo. O que ele fez? Ó, se não sou, se não sou eu, quem é que vai fazer você feliz? Elipse, omissão. Aí eu tenho o zeugma. O zeugma é quando nós falamos um verbo na primeira oração, né, na primeira, e escondemos na segunda. É quando você esconde um verbo, você fala ele na primeira e esconde na segunda. Olha aqui um exemplo. Na terra dele só havia mato, na minha só prédio. Tá vendo? Na primeira eu falei o verbo haver, na segunda ele não aparece. Muito cuidado com zeugma e elipse, tá?
O zeugma você fala. A primeira esconde, a segunda. A elipse não. A elipse você esconde em qualquer momento, em qualquer lugar. A elipse não tem essa regra. Fala, não, a elipse você fez uma omissão, pode ser no começo, no meio e no fim. Elipse, ok? Zeugma não. O que é uma gradação? A gradação é uma ideia de sequência lógica. Olha um exemplo aqui. Eu sou, eu fui, eu vou. Eu posso falar assim também. Entrei na sala, peguei um livro e fui ler. Olha, ideias lógicas. Agora, olha como que muda. Entrei na sala, peguei um livro e fui jogar bola. Aí não há gradação, porque eu saí da sequência lógica, ok?